O Salmo 23, nós temos que dizer assim: o Senhor é o meu CEO e nada me faltará. Boa. Então, Deus ele é o nosso CEO. Agora, se ele é o nosso CEO, você já conversou com ele hoje? Você já foi perguntar para ele o que ele quer? Se ele é o CEO, isso quer dizer que eu e você não somos. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o poder de Deus nos negócios e através dos negócios. E o podcast é um braço da Rede Tela, a rede de empresários cristãos que está ao redor do Brasil, que traz sempre um convidado para falar de uma história inspiradora, às vezes, né, trazer coisas que não deram certo, que ensinam bastante também. E nosso objetivo, nosso interesse é te inspirar, te ativar e, às vezes, também, mais uma vez, te provocar. Combinado? Vamos nessa? Te peço a gentileza de curtir, comentar e compartilhar. Os algoritmos adoram isso, né? Então você ajuda a levar este podcast a muito mais empresários e empresárias no Brasil. Então vamos ao convidado de hoje, é o senhor Fábio Dudus, ou Dudushi, né? É isso aí. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui com você no podcast do Tela. Muito obrigado pelo convite. Vamos contar a história do Fábio aqui. O Fábio tem histórias interessantes aqui, não só escreveu um livro, mas também montou empresa, vendeu empresa. Vamos entender um pouquinho, né? Se empresa... Você já parou para pensar? Toda empresa nasceu para ser vendida? Toda empresa de um cristão pode ser vendida? Eu tenho certeza que, de alguma forma, para uma parte da audiência, pode ser uma dúvida e a gente pode esclarecer isso hoje, né? Perfeito. De alguma forma, pelo menos, trazer o testemunho do Fábio aqui para a gente repercutir o que é vender uma empresa, né? Dentro do conceito de mordomia. A empresa é de Deus, a gente pode vender, não pode vender, a empresa é nossa, né? Enfim, está aí uma provocação para você acompanhar até o decorrer da nossa conversa aqui. Mas deixa eu dar as devidas credenciais. O Fábio, além, né, de empresário aí, você criou mais de uma empresa, né, Fábio? Sim, Eduardo, na verdade foram 6. Então, um empreendedor serial. Vamos ver se teve falência no meio aí também. Tem um grande aprendizado, né? Geralmente, do Vale do Silício tem uma cultura de que quem não vai à falência não aprendeu nada para poder crescer um negócio. Vamos entender também um pouquinho da história aqui sobre essas 6 empresas, né? Ele também atualmente, né, share do C12. O que é isso? C12 é vitamina, uma organização. Vamos entender o que é o C12, né? Pode ser que boa parte da audiência não saiba, mas o C12 certamente é uma organização aí que tem transformado a vida de muitos empresários. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Fábio? Legal, Eduardo. Bom, começar por aí então, talvez? Segura um pouquinho, vou deixar a audiência um pouquinho curiosa. O que é o C12? De onde vem essa sigla, né? Mas é importante dar as credenciais mais importantes da sua vida e trajetória, que é Sim. casado com a Gisele, não é isso? Perfeito. Esse é o seu maior negócio, né? Há 34 anos. Muito bom, senão depois ela briga com a gente aqui, né? Pai do Nicolas e pai da Nicole. Sim. Esqueci alguma coisa, não? Não, isso é o que é importante, né? Discípulo, no meu Instagram eu coloquei isso, discípulo de Cristo. Eu ouvi uma vez essa frase, quando eu encerro o dia e eu consegui ser relativamente um cristão, já tá bom, já é um grande sucesso. Verdade, sermos pequenos cristos, né? É Como isso aí. Cristo, diz a palavra. Muito bem. Bom, eu tenho uma tese aqui, Fábio, que quem me acompanha há mais tempo já sabe, de que é na adolescência que a gente tem alguns inputs que na fase adulta, como empresário, a gente vai acabar desenvolvendo ou desenrolando, né? Então eu chamo isso de pequenos começos. Passou até um neurocientista aqui, e validou essa tese. Óbvio que não é 100%, mas eu queria então começar perguntando para você o que aconteceu na sua adolescência, quem que era o Fábio adolescente, se teve algum input, alguém da família, desejo de empreender, de onde veio, né? Porque às vezes
Eu já ouvi isso, falei assim, esse negócio de empreender é coisa de maluco, né? Você começa o mês devendo um monte de dinheiro, com mais incertezas que certezas, mas eu costumo dizer que também poucas coisas na trajetória do cristão desafiam tanto a nossa fé como empreender, né? Mas conta um pouquinho dos seus pequenos começos ainda como adolescente, Fábio. Edu, eu fui muito inspirado, tenho a honra, o privilégio de dizer que fui muito inspirado pelo meu pai. Ele veio de uma cidade pequena de Minas Gerais para São Paulo para estudar, focou nisso, entrou na USP, foi uma das primeiras turmas de economia da USP. E o Brasil, década de 70, milagre econômico, ele acabou entrando no segmento da indústria que é crescendo, indústria automobilística enfim, a trajetória é tão marcante que ele se tornou sócio da empresa que ele entrou. E aí ele passou então a empreender, se tornou presidente dessa empresa. Então ele tinha todo o tempo dele, ele passou décadas nessa jornada, no final ele vendeu a empresa. Mas ao longo dessa década ele então estimulou a mim e meu irmão, tenho um irmão mais velho, ele estimulava muito a gente a empreender. Então, como adolescente a gente via o meu pai a cada ano, a cada 5 anos, avançando e os projetos acontecendo, e tudo acontecendo de maneira muito impressionante, e isso nos inspirou muito para querer empreender também. Bom, que então você tinha um discipulador aí, Foi. né? E você tinha quantos anos quando o teu pai assumiu essa sociedade? Eu penso que em torno de 15, 16 anos, quando ele Na entrou, flor da adolescência. quando ele se tornou presidente da empresa. Legal, legal. Então isso inspirou muito a gente. Bom, e você foi fazer faculdade depois disso? Sim, então, por conta disso, tudo esse estímulo, fui fazer administração de empresas na Getúlio Vargas, né? E lá já a cabeça de querer já montar um negócio começou ali. Tanto que, bom, eu comecei a trabalhar lá pelos meus 14 anos, na faculdade eu já estava estagiando na empresa que meu pai, então, presidia. Mas com 20 anos, meu irmão já estava montando um negócio e eu, então, saí de onde eu estava trabalhando para ir já começar, primeiramente, ser sócio do meu irmão e depois, alguns anos depois, montar a minha primeira empresa. Carreira solo. O que era seu primeiro negócio, Fábio? O Com seu primeiro irmão? negócio que o meu irmão montou foi uma distribuidora de autopeças. Uhum. Então, montamos juntos e ali eu fui aprender meus primeiros passos em marketing e vendas, foi na empresa de autopeças. E quantos anos você ficou com ele? A empresa ela foi fundada um pouquinho antes do Plano Collor. Não, antes. Plano Cruzado, acho que o pessoal nem sabe o que é isso mais. Não, passou por aí. Enfim, então a empresa durou algo em torno de 4 anos. Depois, dentro de desses grandes crises econômicas, ela acabou fechando. Faliu ou você decidiu fechar? Não, a empresa foi fundada pelo meu irmão, ele tomou a decisão de fechar a empresa. Então, vendeu todo o estoque, enfim, e parou o negócio. Entendeu que não seria muito viável dali em diante. Desafio, né? Além de ser um belo exercício de fé, empreender no Brasil, acho que é dobrada, né? Porque você tem muita questões cíclicas mesmo, né? De economia, de leis, né? Do próprio país. Mas, enfim, avançando no tempo aí passou essa temporada e você falou assim, eu gostei desse negócio de empreender, eu vou fazer carreira solo. E aí você abre o seu primeiro negócio, é isso? Qual que era o segmento? Bom, Eduardo, eu acho que é importante ressaltar o seguinte, eu nasci dentro de um lar cristão. Então, meu pai já nasceu, meus avós já eram fundadores de igrejas, da Igreja Batista, meu pai também. Nós, então, nascemos dentro desse ambiente da igreja, mas nós tínhamos ali uma visão que é muito comum, talvez para alguns cristãos e para empresários, que é a tal da palavra que a gente fala muito, que é dicotomia. Então, domingo é uma coisa, segunda a sexta é outra história, cada um se vira como pode. Então, a minha vida no final da adolescência, no início da juventude, como os primeiros passos como empresário, eu tinha claramente essa dicotomia, essa percepção de que, ok, o evangelho é aquilo que eu ouço no domingo, mas durante a semana eu preciso fazer tudo o que eu puder fazer ou o que eu aprender a fazer com as pessoas para tocar um negócio. Então,
os meus primeiros negócios foram marcados por uma forma de enxergar os negócios que não distingue um cristão de alguém que não é cristão, né? Então isso foi marcando a minha atuação. Então eu tinha o meu foco inicial era ganhar dinheiro, era ficar rico, ganhar dinheiro e o que eu tivesse que fazer para que isso acontecesse. Então tem que ser bem claro e transparente nessa visão como tudo começou. Isso que você está falando, Fábio, é muito importante, e eu vou olhar aqui para a câmera da nossa audiência. Pode ser que hoje você esteja vivendo exatamente o que o Fábio viveu há uns anos atrás, bons anos atrás, né? Então é importante a gente ressaltar aqui, Fábio, que a vida com Cristo ela é integral, não dá para separar a vida Isso aí. secular de vida profissional, de sábado, domingo. E na Rede Tela a gente repercute, o C12 também tem muito a ver com isso, de que nós somos mordomos de 100% daquilo, não somos donos, portanto, né? E aquilo que nós vivemos no trabalho e, portanto, aí nos nossos negócios, reflete a nossa dependência de Deus. É isso. E isso é importante a gente dizer porque eu ainda encontro empresários, tenho oportunidade de viver ou aconselhar alguns empresários que chega exatamente com essa visão, né, dicotômica, como você diz. E a primeira coisa que eu aconselho eles, falo assim, olha, para a gente poder caminhar, você precisa renunciar a essa visão distorcida da Bíblia. Rapaz, tem um monte de olhar atravessado. Eu não sei se acontece isso. Como é que é no C12? Só a gente vai falar um pouquinho do que é o C12, né? Mas chega alguns empresários ainda com essa visão um pouco descalibradas, para ser mais polite aqui? Eduardo, no C12, eu diria que a gente está já com um empresário muito Tá. maduro, que já entendeu isso e que ele tem sim já um compromisso com o Evangelho, uma centralidade de Jesus na vida. Eu sempre, ao conversar com alguém que está interessado no C12, eu faço a seguinte pergunta: para você, quem que é Jesus? Ah, então também tem um critério aí de um filtro. Tem, Porque também eu- se ele não passar por esse filtro, não caminha, né? E o filtro é ser cristão o suficiente. E a Aham. pergunta é, mas peraí, onde é que está o KPI para ser cristão o suficiente? E eu digo sempre assim, eu faço esse desenho assim com a pessoa, falo, olha, se você concordar que quando você estiver diante do Evangelho, o Evangelho estiver apontando para esse caminho e a sua vida, as suas práticas estão apontando para esse caminho, você concorda que sempre que você vê isso, você vai fazer isso aqui? E você vai mudar? Vai, A pessoa diz assim, sem não, dúvida. ok, eu concordo. Eu falei, então tá bom, então você pode considerar o C12, porque no C12 você vai ser constantemente provocado a ajustar a sua prática para que ela esteja alinhada com o Evangelho, a sua prática de negócios, né? Então, o C12 faz sentido para essas pessoas que já estão mais maduras, mas isso não é a maioria, Eduardo, isso é um número menor. Eu também, como você falou, encontro empresários cristãos como eu estava, vivendo na igreja, porém ainda ali tentando viver os seus negócios do jeito que o O mercado determina. vende, que o mercado determina, exatamente. E a pergunta é quando, eventualmente, o empresário diz, não, as coisas não se misturam e eu aprendi assim, etc. tal, e aí você não avança com ele no onboard aí do grupo. O processo de conversa é um processo quase que de autoexclusão. Interessante, interessante. Autoexclusão é bom. Deixa eu aproveitar esse gancho e olhar aqui para a audiência. Gostei dessa expressão aí, eu vou, se você me permite, vou me apropriar dela também. Você é um cristão suficiente para poder juntar missões e negócios, porque no final do dia, né, através dos nossos negócios que nós somos missionários. É isso. Né? Nós estamos em missão com Deus de reconciliar o mundo, de manifestar o reino. Essa é a nossa missão como empresário. Sim. Né? Se a gente separa isso, nem faz sentido
né, as duas coisas, né, caminharem paralela. E aí eu concordo com você, é óbvio, né, que essa decisão de ser cristão ou não é pessoal e intransferível, né? Tem a graça, tem a misericórdia no CPF, né? Mas quando a gente fala de CNPJ, se realmente não tiver visão de mordomia, de senhorio, vai ficar muito difícil, porque são 2 pesos e 2 medidas, né, Fábio? É um desafio enorme, né? Exatamente. Avançando um pouquinho mais, então você comentou aí mais cedo que você chegou a abrir 6 empresas. 6. Conta um pouquinho disso, isso não é muito comum, né? Sim, então, depois que meu irmão fechou a empresa, começamos ali a pesquisar tendências e mercados. Na época, o juro do Brasil era muito alto, continua até hoje, né? Mas então entramos no ramo do dinheiro. Na época surgiram as primeiras factoring, na época, e abrimos uma factoring, tocamos por alguns anos, depois começamos a enxergar uma outra forma de utilizar o capital com a locação, com o rental. Então começamos a abrir negócios de rental. Então montamos uma locadora de automóveis, montamos uma locadora de máquinas e equipamentos, depois de alguns anos montamos uma locadora de equipamentos audiovisuais, e aí tocamos essas empresas simultaneamente, começamos a ver a taxa de retorno de cada uma delas, descobrimos que o negócio audiovisual era muito melhor que todos, liquidamos todos os outros negócios, concentramos nesse, aí esse negócio cresceu, escalou, chegamos a ter 100 funcionários colaboradores nessa operação, né? E foi essa empresa que você vendeu? Não, foi essa empresa que nós quebramos. Você sabe que no Brasil, eu já ouvi essa frase e ela é dura, né? Que parece que o sistema é feito para não ter o médio, né? A dificuldade de você sair do pequeno e ir para o grande é muito, muito desafiadora por conta de tributação, uma série de questões. E às vezes crescer, já ouvi isso também de alguns empresários cristãos, falam assim, cara, eu ganhava mais dinheiro quando era menor. Sim. Eu cresci, só tenho mais problema e o EBITDA no final é menor. E é uma realidade dura, né? Sim. Mas o que você... Vamos explorar um pouquinho, entender, né? Porque também na vulnerabilidade tem bastante coisa a se ensinar, né? Claro. O que aconteceu lá? Uma coisa de errado que você fez? Bom, Eduardo, ali nessa empresa começaram grandes lições que aconteceram e que eu demorei aí talvez quase uma década para processar isso e interpretar e entender realmente o que aconteceu e isso poder servir de base para onde Deus nos levou depois, né? Mas olhando... Só uma pausa, nessa empresa você ainda continuava com essa visão dicotômica aí? Sim. Ok. Sim, tá. Bom, podemos largar, dizer que a primeira talvez fosse essa visão ainda distorcida. Então hoje, conseguindo fazer uma visão mais ampla e mais equilibrada de tudo, eu diria o seguinte, eu era um empresário querendo fazer de tudo para crescer. Então, como o dinheiro era o meu valor maior, essa era a base a partir com a qual eu me relacionava com as pessoas. Então, minhas contratações eram baseadas no que cada um podia gerar. Então, eu não via malefício nenhum em, por exemplo, tirar um empregado do concorrente e trazer para a minha empresa, pagando mais. Eu só não tinha percebido a lógica de que se eu estou atraindo uma pessoa por dinheiro, ela também vai me deixar por dinheiro. Perfeito, boa colocar assim, mas... Não é? Então, basicamente, eu era um cara ganancioso e eu me cerquei de pessoas que eram como eu, gananciosas. Então, o negócio cresceu durante um tempo e cresceu bastante, mas nesse crescimento eu já tinha ali a semente da destruição estava implementada. Interessante. Era um castelo de cartas, ele não se autossustentava. A hora que as bases começaram a fraquejar, tudo veio ao chão, as pessoas começaram a sair, começaram a surgir concorrentes de dentro do meu negócio. Uau. Enfim, o negócio implodiu, perdi contratos, perdi negócios,
Mas basicamente porque eu não criei um time, eu não fidelizei pessoas, eu não criei um objetivo maior, um propósito maior para que as pessoas pudessem estar lá. Elas estavam lá para me fazer rico e eles levarem um troco. Então, realmente é uma equação que não para em pé. Tem um versículo bíblico que eu acredito que se aplica aí, né? A gente não pode construir a nossa casa em um solo, Perfeito. né, de areia, né? É isso E aí. muitas vezes a gente aplica, de fato, o contexto ali tá relacionado à nossa vida, do CPF, mas acho que se aplica aí também, né, Fábio? Sim. Essa reflexão é muito rica, né? Aonde está apoiado, sobre quais princípios o nosso negócio, Sim. né? E eu costumo dizer que às vezes dar certo também é dar errado. Porque no caso, de alguma forma, né, você jogou com as regras de mercado, né, se deu mal, mas às vezes isso não é 100% um fim em si mesmo, comum entre outros negócios. O que eu quero dizer é que às vezes você ganha dinheiro, mas isso te distancia de Deus. Sim. Então, sob certo aspecto, dar errado às vezes é bom, sob certo aspecto, que te faz repensar, né, toda essa base e não perder aquilo que é mais importante, né? Pois é, né? Eu digo que às vezes, Eduardo, a gente não tem. Quando a gente faz um dia uma entrega da nossa vida para Jesus, muitas vezes a gente não tem ideia do que a gente está fazendo, mas Deus sabe muito bem o que está fazendo. Sim, verdade. E ele não volta atrás. Então, chegou um momento, exatamente isso que você acabou de falar. Eu estava me distanciando de Deus, do Evangelho, me distanciando de Deus. Provavelmente, se eu tivesse seguido nesse caminho, a minha vida seria, meu casamento e minha relação com os filhos, provavelmente seria totalmente diferente. Deus já cria, já desenha o caminho para a gente, e a gente percebe que a gente vai pelo caminho errado, ou pessoas podem, no meu caso, escolher o caminho errado, e as consequências estão colocadas lá, né? Não tem nada de surpresa, na verdade, né? Eu gosto sempre, Fábio, de chamar a atenção aqui da audiência, porque tem muito aprendizado aí, né? E a gente fala para alguns milhares de pessoas, e pode ser que você esteja nesse momento orando a Deus, pedindo: Deus, me ajuda a sair desse problema que eu tô, e qualquer que seja ele. Mas eu te convido a pensar sobre qual base está apoiado o seu negócio. Porque às vezes, né, a gente fica insistindo numa tecla: Deus, me dá cliente, me dá prosperidade, mas a base está ruim, É isso aí. né? E às vezes, por misericórdia de Deus, não te dá para que você não perca algo que seja mais valioso, como o Fábio disse, a família, né? Nada justifica, né, a gente perder nossa família, esposa, filhos, sobre qualquer sucesso. É isso Né? aí. Então eu convido você a essa reflexão, porque eu creio que sempre é uma oportunidade para a gente entender aonde está apoiado a nossa base. Vamos adiante. Então, então nesse movimento todo foram aí 6 CNPJs, e essa foi a sua última empresa, ou Então, depois você chegou a abrir alguma outra? aí dentro dessa empresa que nós acabamos quebrando, falindo ela, Deus misericordiosamente, graciosamente, me permitiu abrir uma nova empresa, com minha esposa como sócia. E essa empresa, então, eu tive ela por 18 anos. Uau, bastante. Uma empresa na área de marketing promocional. E aí sim, então, Deus começou a reconstruir uma história, nos reensinar, nos reeducar. Então, ficou claro para mim aonde eu tinha caído, o que eu tinha falhado. Deus foi cada vez deixando isso mais claro. Então, essa última empresa que eu tive, ela foi uma história de redenção. Uma Legal, história onde a gente interessante. começou a exercer uma maneira diferente de empreender, com princípios, com justiça, com honestidade. E Deus, então, foi nos abençoando aí ao longo de 18 anos. Deus foi podendo ser Deus, né, Fábio? Porque às vezes a gente quer o maior obstáculo disso. Legal, dentro dessa nova perspectiva, o que você destacaria para a nossa audiência que foi o seu maior aprendizado aí, além de dependência de Deus, né? Aprender a depender de Deus? Que a empresa é feita de gente, de pessoas que, quando Deus fala sobre
em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Reino de Deus é onde estão as pessoas, Deus está atrás do coração das pessoas. Aonde tem gente, lá é lugar para reino de Deus. Eu brinco, às vezes eu comento com algum membro do C12 e falo assim, olha, a igreja não é reino de Deus porque tem uma cruz pintada na parede. Boa. A igreja é reino de Deus porque tem ser humano lá dentro. E a sua empresa também é reino de Deus, porque tem ser humano lá dentro. Verdade. Agora, você como empresário é que vai ser intencional e permitir mais ou menos a ação de Deus ali dentro. É você, empresário, que vai catalisar esse processo ou atrapalhar esse processo. Então, o que eu aprendi, Edu, é que a empresa ela foi feita para amar e servir pessoas. Então, o nosso papel como empreendedor é esse papel, como você colocou, de mordomo, de servo, de entender que a palavra dos talentos, o que está nas nossas mãos, tudo que nós temos, Deus colocou. Então, se Ele colocou, Ele tem um propósito. Um dia Ele vai prestar contas, como diz a palavra dos talentos, e não vai querer falar assim, me dá o teu extrato bancário, quero ver teu balanço. Ele vai falar assim, o que você fez com as pessoas, com a influência que eu te dei, com os recursos. O KPI de Deus é gente. Boa, gostei dessa. Então, a questão é o que a gente está fazendo para impactar pessoas, transformar pessoas nos nossos negócios. Foi isso que eu aprendi nessa época, né? Bom, eu costumo dizer, Fábio, que Deus se importa com CPFs e não com CNPJs, né? Até porque no céu não vai ter CNPJ, né? Provavelmente só vai ter CPF, né? Representando as pessoas. Muito legal. E quando que chegou o C12 aí? Explica um pouquinho, né, para a nossa audiência. Fiz aqui um drama, um mistério, né? Conta pra gente o que é C12, brinquei aí com a sigla. Explica o que é o C12, né? Por que do C12 e como isso chegou na sua vida e hoje é a sua atividade principal, né? Sim, eu vou explicar, Edu, como que eu cheguei no C12, porque tem a ver com esse processo de transformação que você estava me perguntando. Então, nessa empresa de 18 anos, chegou um ponto que nós já tínhamos crescido até um determinado tamanho, as coisas estavam estáveis, mas primeiro minha esposa, depois eu, começamos a sentir uma sensação de vazio, bom, mas então é só isso aqui mesmo, cada ano é muito parecido com o outro, né? Então, foi nessa época que Deus foi misericordioso e fez cair na minha mão um livro, que depois você vai me perguntar que livro que é esse, mas é o livro de um rabino. E eu, Edu, já tinha lido alguns livros, eu diria que tem, pelo menos a minha prateleira em casa está cheia de livros, importante isso, livros de negócios cristãos, tá? Não vou dizer que eu li todos, mas tem uma boa parte. E é claro que eu não posso generalizar, mas os que eu li até então, eu diria que se classificariam em duas grandes categorias. Escrito por pastores ou teólogos e escritos por empresários. Os escritos por teólogos, eles pegavam um trecho e colocavam ali uma grande explicação teológica sobre aquilo, mas traziam poucas aplicações práticas. Porque, de fato, não tem experiência, né? Isso, na faculdade não de teologia, diminuindo, né? Mas... Na faculdade de teologia não se ensina negócio. Sim, sim. Tá certo? E se você não vive negócio, é difícil você ensinar sobre negócio, né? E os livros escritos por empresários, os que eu li, eles eram 80% autobiografia. Interessante. E 20% o que eu chamo de obviedades. Dê o dízimo, pague o seu imposto, não minta. Básico. E eu estava procurando como é que eu tiro dentro de mim esse monstro que olha para o texto bíblico, mas tem vontade de fazer algo diferente. Como é que eu lido com isso? E então, caiu na minha mão o livro de um rabino e ele basicamente, claro, eles se dedicam exclusivamente ao que nós chamamos de Velho Testamento, mas ali ele tirando de dentro ali do Velho Testamento, dentro da lei mosaica, a clareza de como que Deus foi
constituindo um verdadeiro sistema econômico que permite o homem prosperar, permite o homem construir, avançar e cumprir aquilo que é lá o mandato cultural colocado De em Gênesis, né? isso. Perfeito. Então isso, Edu, criou para mim uma grande luz, né? Acendeu uma luz. E eu então comecei a cada vez mais, eu comecei a acordar todos os dias 5 da manhã, e das 5 até às 7, lendo o livro, dedicando, eu estava em inglês o livro, fazendo anotações. Minha esposa acordava de manhã às 7 horas, a gente tomava café junto e começava a falar para ela o que eu tinha lido. Cheio de fome e sede de entender tudo aquilo. E aí, depois de mais ou menos uns 6 meses, ela fez uma pergunta para mim. Ela falou: amor, que bacana, legal, mas você já tentou ver se o que está falando ali tá confirmado no Novo Testamento? Boa. E eu falei exatamente isso que ela falou. Eu falei, boa ideia! E aí foi mais Bereano, um né? ano, Valida ali na Bíblia. mais um ano fazendo agora essa comparação e interessante. buscando isso. E aí, no final do segundo ano, eu fui falar com um amigo, isso era mais ou menos 2017, época que o negócio, que cursos online estavam crescendo. Eu falei, curso meu amigo, escuta, você acha que isso aqui dá para fazer um curso online? Ele falou, olha, talvez, mas você teria que buscar aquilo que outras fontes também já falaram desse assunto. E aí, então, mais o terceiro ano, eu começando a pesquisar na internet tudo o que todo mundo já teria falado sobre aquele assunto. E aí eu comecei a conhecer um mundo, vi que conheci o C12, que estava já há 30 anos olhando para isso, movimento de Lausanne, Dallas Willard, comecei a perceber que vários teólogos já falavam desse assunto e que para mim, então, eu estava nascendo ali naquele momento. Era algo né? muito novo, né? E é interessante isso porque Deus é bondoso, né? Quando a gente é diligente em buscar entender a vontade dele, ele vai conectando várias pontas que para nós, a princípio, nem faz sentido, a gente nem imagina. A sensação é que o mundo é muito maior do que a nossa compreensão. Né? Exato. E foi nessa jornada que você conheceu o C12, então. Então, aí eu fui falar com outro, aí com um mentor meu, Josué Campanhã, da Envisionar, do Global Leadership Summit, autor de vários livros, e eu estava começando a achar que aquilo poderia dar um livro. Eu falei, Josué, você acha que isso aqui pode dar um livro? Ele falou, olha, eu não sei se dá um livro, mas você já ouviu falar do C12? Uma coisa vai conectando a outra. E aí todo aquele conteúdo foi para a gaveta e eu conheci o C12 e passei a entender que aquilo era uma direção de Deus para uma nova fase que eu estava sentindo que Deus estava me encaminhando, mas ainda não entendia muito bem o que era. Então o C12, entrando agora, Eduardo, na tua pergunta, o C12 ele é o maior grupo de CEOs, empresários cristãos, maior rede, né, mundial, e que está nos Estados Unidos há mais de 30 anos, tem quase 5 mil empresas que participam. Uau, é relevante, 5 mil ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil está desde 2018, estamos chegando em 300 empresas agora. Então é um grupo de pares, é um grupo de C12 vem de Christian 12, então a ideia são 12 cristãos sentados à mesa. Tem alguma relação ali com o número de discípulos ou apóstolos? Provavelmente o fundador, o Buck Jacobs, se inspirou e deve ter percebido que tem uma questão de otimização nas trocas nesse número. Né? Ou multiplicação, ou é um limite também que dá para cuidar. Exatamente, né? exatamente. O 12 também, né, sem nenhuma numerologia aí, ele aparece na Bíblia como um número que se refere a governo, né? De estar exatamente exercendo o governo de Deus aqui na Terra. Por isso, 12 tribos, uma série de 12 que você vai encontrar na Bíblia, está sempre relacionada ao governo na Terra, que a gente espera que venha de Deus, ou que Deus espera que venha através de nós. E a função do C12 é muito essa mesmo, que você acabou de colocar, Eduardo, da governança, né? Então, essa mesa com 12, ela cria uma mesa de conselho. Então, o CEO que está sentado nessa mesa, nesse dia, que é o dia do encontro do grupo, ele está como que diante de uma mesa de conselho. Então, ali, ele tem outros 12 CEOs que
funcionarão ali como um conselho consultivo. Então, nós temos um conteúdo que a matriz envia para nós e cria, então, uma linha de conversa, uma linha de discussão, mas os casos são os casos individualizados. Então, cada empresário ele discute a sua situação, os seus desafios, e o grupo, então, aponta isso para um conselho, uma governança, como você colocou, né? Bem colocou, né? Assim que acontece o encontro nosso do C12. E é uma vez por mês, uma vez por semana? Como é que funciona? Sim, nós temos então um encontro mensal que dura o dia inteiro, então a gente tem uma imersão de dia inteiro. Legal. E depois temos mais um momento onde aí o chair, né, que é essa pessoa que facilita a reunião. Que no teu caso aqui do estado de São Paulo é você. É isso, aqui na cidade de São Paulo sou eu e em Campinas também, né? E agora estamos começando a vir outros chairs também em Campinas e também em São Paulo. Ou seja, expandindo. Expandindo, Isso aí, expandindo, né? multiplicando. E aí, então, nós temos também uma reunião individual para aprofundar e... One-on-one. One-on-one, exatamente, para complementar. Muito legal isso, e eu aproveito para citar aqui Provérbios 11:14, que na multidão de conselhos a sabedoria, né? A gente sabe que boa parte da nossa audiência, pelo menos a comunidade do Tela, ela está ali com talvez 70%, 80% para o pequeno e médio empresário, que é um reflexo do que o Sebrae diz que é o extrato mesmo da sociedade brasileira, né, empresária, né? A maior parte são pequenos e médios empresários. Eu estou dizendo isso porque o pequeno e o médio está muito ligado ao operacional, e várias vezes eu já tive a oportunidade de ouvir uma frase muito semelhante. Falei assim, puxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para poder parar o meu negócio e poder ouvir conselhos. E aí, vocês têm isso de uma forma muito estruturada, né? Eu acho que esse é um grande diferencial do C12, né? Muito organizado, pautas pré-definidas, um negócio bem sólido, mas eu quero reforçar para a nossa audiência, Fábio, primeiro o convite para conhecer o C12. Tem um site, provavelmente, né? Sim, o site é c12brasil.com.br. Então você fica já convocado a conhecer o site, tem um custo, naturalmente, esse processo, né? Então você fala com o Fábio, entende um pouquinho, se você for cristão, né? Como é que é? Cristão suficiente. Você está convidado aí, né? No caso do C12, tem um custo de participação, porque você tem aí uma pessoa dedicada, toda uma estrutura, né? Também tem a parte também internacional, mas a despeito disso, né, Fábio, fica o pensamento importante de que na multidão de conselhos há sabedoria. Exato. Isso é muito poderoso e necessário a despeito do tamanho do negócio. Porque eu conheço muito próximo a um membro do C12, que é o Roberto, né? Roberto Gonçalves, Sim. nosso irmão, amigo querido. E almoçando com ele, algumas vezes, ele às vezes cita o C12, que existe ali um ambiente de confidencialidade, né? Mas de um outro versículo do ferro afiando ferro. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque o empresário, sobretudo o pequeno empresário, né? O médio talvez tenha um pouquinho mais de consciência, mas o pequeno empresário, ele tem dificuldade, para dizer o mínimo ali, de dar a contraprestação do negócio dele. Sim. Ele é o dono, ele toma decisões rápidas, envolvido ali com a emoção. Muitas vezes é uma empresa familiar, né, onde a esposa está envolvida, filho, sobrinho, primo. E isso cria um ambiente ali muito propício às emoções, por assim dizer. Mas é quando você tem que dar satisfação para alguém, né, é que você percebe, às vezes, que você está errado. Então, eu gosto de dizer, Fábio, que o ambiente de contraprestação, de dar justificativa para outros, ele é muito útil e rico para nos ajudar a ver os nossos erros. É isso mesmo? É isso que acontece? Porque às vezes você está ali convencido de que só você está enxergando o futuro e a tua decisão é a mais sábia, a melhor, e às vezes até respalda, não, eu já orei sobre isso, mas na hora que senta diante de 12, né,
A gente sabe que também tem um movimento do Espírito Santo, então é muito rico essa parte da contraprestação, né, Fábio? É sim, Eduardo, o que a gente mais ouve das pessoas que chegam ao C12 é: "Puxa, eu estava caminhando sozinho e eu me sentia sozinho", tá. Mas existe um efeito já muito bem documentado, até estava olhando aqui a tua prateleira, tem aqui o mito do empreendedor. Fantástico, Né? né? Que eu recomendo para a nossa audiência. Isso. Então, é muito conhecido e registrado, Eduardo, isso que você acabou de falar, a respeito de que quando a pessoa cria o negócio, ele normalmente ele é um técnico, ele é muito bom no que faz, e então o negócio está crescendo. Então, ele está no operacional. Só que à medida que a empresa cresce, e para que ela continue crescendo, esse técnico ele tem que deixar de ser, se ele é um bom cozinheiro, ele tem que deixar de cozinhar e se tornar um gestor. Se ele é um bom arquiteto, ele tem que parar de desenhar e passar a ser um gestor de projetos e assim por diante. Então, é esse movimento que é necessário para o crescimento do negócio, crescimento contínuo. E é essa mudança de fase que ela é bastante difícil, ela não tem um trilho tão mapeado assim, e você precisa de outras pessoas que já passaram por isso. Então, o C12 ele não é para essa empresa que está começando, que está aqui, o empresário está no operacional, mas é aquele empresário que já contratou um time, tem pessoas, mas agora está naquela situação de: caramba, mas como é que eu gerencio esse time, como é que eu delego, como é que eu crio um plano para apontar um caminho, como é que eu crio cultura nesse time, que nós chamamos de as dores do crescimento. Então o C12 é muito voltado para essa fase, e justamente para que os nossos irmãos que estão nessa fase, que a maioria das empresas estão, que então surgiu o assunto do livro Negócios Redentores, né? Que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, né? Vamos sim, vamos falar já, deixa eu só pegar esse gancho que eu acho que é importante, ao ponto em que a empresa ela tem fases diferentes, né? E eu gosto sempre, quando o assunto é esse, Fábio, de propor a reflexão a partir de uma criança, né? Então, a empresa, quando ela nasce, ela é bebezinho, precisa de leite, né, mamadeira, alguns cuidados, e etc e tal. Mas quando ela fica adolescente, a realidade é outra, completamente diferente, as demandas, né, toda a realidade, custo, né? Então, imagina que se criar um bebê, né, com fralda, leite, etc e tal, é um exercício de fé, de investimento, mas quando o filho entra na faculdade, é outro desafio, é outro jogo completamente diferente, né? Então, eu vejo, Fábio, aí um ponto de atenção, né, para colaborar aí com a reflexão da nossa audiência, de que existem muitos empresários jogando o jogo do bebê numa empresa que precisa virar adolescente. Feito. Né? E progressivamente, se a empresa cresce, né, se crescer lá, diferentemente da sua, mas mesmo dentro dos valores e princípios, eu já vi empresário que falou assim: eu não consigo entender por que a minha empresa não cresce mais. Mas aí a pergunta é: você está fazendo as mesmas coisas? Você tem que fazer coisas diferentes, a demanda, o time às vezes é diferente, o nível de senioridade, o nível de investimento, de salário, de cargos, de funções, né? Então, e às vezes eu ouço o empresário falar assim: eu vou voltar a ser pequeno, né? Porque dá menos trabalho, pagando as contas tá bom. Aí a pergunta que eu faço para o empresário, Fábio, você perguntou para Deus? Exatamente. Né? E eu faço a outra pergunta, eu digo assim: quem disse que estar bom o suficiente para você é o que Deus quer? Essa é mais dura. Então você já sabe, se você fizer parte aí do grupo C12, o Fábio vai bater forte aí. Não foi pugilista em nenhum momento da sua história, não, né? Lutou artes marciais, mas vai ser dureza, mas é para o seu crescimento. Fica aí o convite para você conhecer o C12. Se você estiver nesse estágio em que o C12 se aplica, né? Ou se propõe aí a ajudar, saiba que não vai ser moleza com o Fábio não, né, Fábio? Muito bom. Vou falar do livro aqui, né?
E vamos emendar o livro. Então, você fez uma rápida introdução de que o livro era uma inquietação sua, pessoal. Isso é muito legal, né? Porque muitos dizem, Fábio, que o livro é como se fosse um filho, né? Só que seu filho demorou 3 anos de gestação aí, ou até um pouco mais. Mas conta um pouquinho aí. Então, quando você decidiu, bom, agora é a hora de tirar o projeto da gaveta e levar ele para multiplicar o conhecimento, porque o livro tem muito disso, né? É transbordar na vida do outro, é muito mais do que contar uma história. Eu concordo com você, acho que as biografias ensinam bastante, né? Eu gosto particularmente de biografias, porque ajuda a gente a entender um pouquinho do pensamento, do modelo mental, Sim. né? Por exemplo, a despeito aí de qualquer polêmica, né? A biografia do Elon Musk mostra que é um cara muito visionário, né? E para o empreendedorismo, isso é uma característica importante, Sim. né? Porém, eu concordo com você que, às vezes, isso fica muito preso a descrever ali o micro-universo, que sempre tem aprendizado, mas como que a gente, às vezes fica a pergunta, né? Mas beleza, como que eu aplico esse conhecimento na minha vida, no meu negócio? Exatamente. Bom, Eduardo, na verdade, então, não foram 3, foram 7 anos, Uau! o processo do livro, porque ele foi lançado esse ano, 2025, e eu comecei lá em 2017, 2018. Então, quando eu entrei no C12, 2020, o livro acabou indo para a gaveta, porque na época era apenas um monte de anotações, Depois, 2021, eu comecei a pensar em que aquilo poderia virar um livro. Comecei a organizar, mas eu tive um claro sinal de que não era o momento, voltou para a gaveta. Depois eu tentei de novo em 22, mesma coisa, voltou para a gaveta, um sinal de que não era voltou para a gaveta. E eu entendi o seguinte: bom, Deus não precisa de mais um livro, né? Ou seja, literalmente, quando Deus quiser, né? Quando Se Deus quiser, né? exatamente. E aí, em 2024, começou um movimento inverso. Às vezes eu comentava alguma coisa e as pessoas falavam assim: espera um pouquinho, você escreveu isso? Por que você não... E aí, eu, depois de uma quantidade inquietante de desafios, comecei a orar e jejuar por isso e falei: Deus, seja realmente... deixe claro e coloque tudo, porque eu já tive claros sinais que não é para mexer com isso, né? E aí, então, de maneira bastante evidente, óbvia, maravilhosa, o livro se tornou uma realidade, e está aí hoje, então, com esse propósito de que não é uma biografia, né? Falo bem pouquinho, conto o mínimo necessário Para dar um contexto. do contexto, né? Mas o livro realmente, a mensagem dele é que eu, ao longo da minha vida, procurei um jeito certo de fazer negócios. Eu fui para a faculdade, eu sempre adorei métodos, metodologias, sistemas, boas práticas. Eu queria descobrir o jeito certo, o jeito infalível de dar certo os negócios. Não descobri. Não descobri. Ainda hoje eu não sei se existe um jeito certo ou errado, mas eu sei que existe um jeito bíblico de fazer negócio. Boa, vamos falar sobre isso então. E é isso que o livro fala. O Negócios Redentores, ele fala de que existe sim um jeito bíblico de fazer negócio. Toda a lei mosaica que foi colocada ali no Velho Testamento, e depois confirmada no Novo Testamento, ele vai traçando claramente a maneira como Deus instrui o homem a respeito disso. A Bíblia, Eduardo, você sabe muito bem, ela é um livro que fala sobre relacionamentos. Sim. O relacionamento nosso com Deus, Isso. relacionamento nosso com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com o nosso próximo. A empresa é simplesmente mais uma esfera de relacionamentos. Então a Bíblia, ela coloca com clareza como nós vamos nos relacionar com aquele que é o nosso par, com aquele que é o nosso servo, com aquele que é o nosso cliente, nosso colaborador. Enfim, ela vai colocando, então, com clareza, caminhos, né? O que acontece é que os rabinos, eles estão lá há 4.000, 5.000 anos debruçados no texto e extraindo o máximo. E os rabinos desenvolveram um negócio que nós recentemente criamos, que é a Wikipedia, né? Eles desenvolveram essa mesma ideia, então, que se não me engano é o Talmud, e eles então
tem lá uma leitura, uma percepção daquele texto, e ele então registra ali a data, o século e a interpretação, e depois 50, 100 anos depois vem outro estudioso, lê, interpreta a realidade diante daquilo que ele está vendo, olhando as escrituras e vai registrando. Então, o nível de profundidade que eles têm na extração e o conhecimento que eles têm da cultura, dos significados, permite então uma riqueza muito grande e uma clareza muito grande do que realmente Provérbios quer dizer, do que as leis querem dizer e assim por diante, né? Então, é a partir desse estudo, dessa conexão com o Novo Testamento, dessa conexão com aquilo que vários teólogos cristãos falaram, que eu fui compilando, né, e formando e colocando isso dentro do livro Negócios Redentores. Então Seria essa é a ideia. um manual de boas práticas bíblicas para fazer negócio. Você falou uma coisa interessante, Fábio, que é o conceito ali, né, dos judeus. Uhum. Então, para contribuir aqui para a reflexão, talvez você não saiba, a nossa audiência não saiba, que o número de judeus no mundo é muito pequeno em termos proporcionais. Menos de 1%. Menos de 1%. Mas uma boa parte, uma parte muito, muito expressiva do dinheiro e da riqueza está na mão desses menos de 1%. Mais de 50%. Olha que Com loucura. folga, com folga. Então, só por aí, né? Com folga. Matematicamente, existem boas práticas ali. Eu conheço alguns judeus, né? E tive a oportunidade de conhecer um grande empresário do segmento brasileiro aqui, do segmento de têxtil. E ele lia a Bíblia 2 horas por dia no início do expediente. Né? No caso, a Bíblia dele é o Velho Testamento, né? Até a questão de Jesus, mas nós estamos falando do mesmo Deus, dos mesmos princípios, né? Até porque Jesus veio confirmar toda a lei. Perfeito. Né? Jesus diz que, e às vezes tem aí essa falta de entendimento de que nós e os judeus partimos do mesmo pai. Né? É importante isso. Somos aí, como disse bem Jesus, nós somos filhos adotivos, mas pertencemos ao mesmo pai. Enxertados na videira, né? Perfeito. Agora, é importante entender, né? E aí eu reforço essa visão, esse ponto de atenção. Por que será que o judeu estuda tanto a Bíblia e busca aplicar os princípios bíblicos nos negócios? O resultado está aí, né? Menos de 1%, mais 50% da riqueza. E mais do que a riqueza, né? Ou tão importante, ou mais do que a riqueza, é o poder de influência que os judeus têm no mundo. Eu creio, Fábio, que é para este lugar redentivo que o Senhor nos chamou. Né? Porque a gente tem 2 opções, ou tem mais opções aí, mas como empresário a gente tem a opção, ou não tem a opção, né, de ser pequenininho e, portanto, ter pouca influência, pouco impacto, pouca relevância. Eu não estou falando só de dinheiro, não, estou falando mesmo de preeminência ali no mundo dos negócios, né? Sentar às mesas, portas que se abrem, oportunidades, né, de manifestar o reino, que é como eu falo aqui na abertura do podcast, né? Manifestar o reino no negócio através do negócio, você faz isso com dinheiro de alguma forma. Sim. Né? Não dá para ser tão romântico ou espiritualizar demais essa questão. Perfeito. Então, é muito legal essa sua visão, essa experiência, né? Então fica aí o convite para você conhecer. Está na Amazon, onde que encontra o livro, Fábio? Sim, o livro físico está na Amazon, também para quantidades maiores existe a distribuidora Plenitude também, no site da distribuidora. Editora Plenitude? Não, distribuidora. Distribuidora Plenitude. Quem é a editora? A editora, a igreja que eu participo, Legal. a Igreja Red. Boa. E também no acho que nos contatos vai ficar aqui, pode nos contatar para as livrarias que queiram comprar uma quantidade maior, a gente então faz o atendimento diretamente. Muito bom, então leia o livro e entenda a diferença entre fazer os negócios certos ou os negócios biblicamente certos. Exatamente. Né? Vou aproveitar o gancho aqui e te convidar também a fazer a escolha certa na hora de você procurar equipamentos de informática e tecnologia. Agradecer ao nosso parceiro
HD Store. A produção vai colocar aqui o site na tela. Então, se a sua empresa precisa de qualquer coisa, desde servidores, notebooks, a parte de redes, enfim, é um dos maiores sites hoje no Brasil, que tem uma variedade enorme, preços muito competitivos. Nós convidamos você a conhecer www.hdstore.com.br. Vai ser a escolha certa, assim como o Fábio fez a escolha certa, né? De buscar ali na Bíblia o jeito de fazer negócios e está transbordando na vida de muitos empresários. Porque também, de alguma forma, né, Fábio, imagino eu que o C12 ali, para você ter um grupo limitado de 12, né? Você lidera mais de um grupo, como é que é? Sim, hoje eu lidero 3 grupos. Então, ok, mas mesmo assim você é limitado Sim. e não consegue ir mais do que 36, talvez mais 48. Exato. Mas, enfim, né, tem um ponto aí. E o legal é que o livro te dá uma escala, no mínimo nacional, de alcançar outros empresários com essa importante visão de entender, né, que existe um jeito certo de fazer negócio, um jeito bíblico, e você não inventou a roda. Exatamente, Né? Eduardo, exatamente isso. A Bíblia, o livro não tem nada de novo, eu não sou um guru, eu não inventei nada, tá tudo ali na Bíblia, mas é como você estava falando no começo, a questão é a aplicação disso. O livro é um empresário, com esse histórico que a gente falou hoje, olhando para a Bíblia e encontrando ali orientações, direções, para como conduzir o seu negócio. É isso. E eu me lembrei muito dos meus irmãos na igreja, que talvez não pudesse estar sentado nas mesas que eu estou no C12, por vários motivos, e então é uma forma de levar até eles então essas palavras, essas ideias, e que eles possam começar então uma jornada nesse sentido, né? Bom, essa provocação, né, e esses conselhos que certamente o Espírito Santo acrescentou ali a tanta coisa que certamente você estudou na Bíblia. Muito legal. Caminhando para o final aqui, passou rápido, né, nosso papo? Sim, verdade, Muito Eduardo, bom. verdade. Você citou o seu livro aqui, né? Não vale, né? Eu vou te fazer uma pergunta aqui para quem já nos acompanha há mais tempo. Tem 3 perguntas finais. A primeira seria sobre que livro que te impactou, né? Tirando a Bíblia é off concurso, né? Mas que livro que te mudou um jeito de pensar, mudou alguma coisa dentro de um ponto de vista bíblico, né? E que você recomendaria para a nossa audiência? Tá, eu diria esse livro que eu citei na minha fala, que é um livro escrito por um rabino, chama-se Business Secrets from the Bible. O rabino Daniel Lapin, infelizmente não tem a versão em português, está só em inglês, mas é um livro com 40 princípios bíblicos, mostrando a aplicação deles no negócio. Um livro, assim, uma obra-prima. Bom, então você compra o livro do Fábio, né? Prestigia aqui o nosso irmão, e compra também já o livro em inglês, não tem nenhum problema. Hoje você tem inteligência artificial que ajuda a traduzir. Tem, inclusive, Fábio, uma coisa legal, importante, comprar o livro, os direitos autorais, né? E não reproduzir isso. A gente sempre reforça o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Mas você sabe que tem uma ferramenta do Google que chama-se Notebook LM. Você pede para ele processar, e eu já fiz isso com um livro, né? Tem livros que são mais fáceis de ler, tem livros que são mais duros, né? Sim. E os livros mais difíceis de ler, Fábio, sabe o que eu faço? Eu jogo no Notebook LM a IA do Google, e ela gera um podcast para mim. Não é interessante isso? Sim, Então, sim. Muito hashtag fica a dica aí, você vai dirigindo aqui em São Paulo, para qualquer lado vai ter trânsito, né? Para quem está de São Paulo, algumas capitais também. É uma forma também diversificada e inteligente de consumir o conteúdo e ajudar no processo de fixação. Então, aí, aliás, vamos além, né? O conceito de Deus é sempre transbordar, né? Estamos próximos aí do ano novo, então pensa aí pelo menos 3 empresários que você gostaria também que tivesse um ano diferente. Então, compra o seu e compra pelo menos mais 3 aí, ajude a propagar os conceitos do Fábio. Certo, Fábio? Boa dica, né? Boa, ótima. Excelente. Avançando aqui, né, além dos livros, que por si só serão bons conselhos aí, seu e do Rabino, olhando aqui para a sua câmera,
Que conselho você daria hoje para o empresário? E aí fica à vontade, né? Como o Espírito Santo te conduzir, pode dizer o empresário que está pensando em desistir, que está querendo empreender, o jovem, ou que está querendo sair do CLT e empreender. Enfim, deixa o Espírito Santo te usar. Que conselho você daria para a nossa audiência aí, depois de tantas quebradeiras e tantas idas e vindas como empresário, e também hoje, certamente, com muito repertório de liderar, né, de alguma forma, conduzir muitos empresários aí no C12. Muito bom. Eduardo, eu vejo assim que Deus coloca dentro de nós uma inquietação, uma busca, e é importante a gente perceber que essa busca foi Deus que colocou. Então, se você tem esse desejo de empreender, de construir, você tem dentro de você um ímpeto criativo, e isso foi Deus que colocou. O problema é que o pecado vem e ele distorce, ele corrompe esse desejo, nos tentando com ganância, com vaidade, com orgulho, com o ego. Então nós procuramos o caminho mais rápido para fazer isso acontecer. Mas Deus tem um caminho para nós expressarmos essa nossa força criativa. E esse caminho é o jeito bíblico de fazer negócio. Então, o que eu recomendo para você é que você procure aí o Tela, procure o C12, procure a literatura boa, como o Eduardo colocou hoje, para que você possa perceber qual é o caminho que Deus já deixou claro para nós dentro da Escritura, para que você possa seguir nesse caminho ao conduzir o negócio. O negócio que você tem ou quer criar, esse negócio ele é de Deus. Assim como o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo não é nosso, ele é de Deus. Então tudo que nós temos, na verdade, nós não temos, é de Deus. Então a mesma coisa, a mesma lógica se aplica. Esses recursos, esses talentos, eles na realidade são de Deus. E se nós então colocarmos isso, fizermos essa percepção, colocarmos isso diante de Deus e pedimos que Ele então nos guie em como Ele quer que nós nos guiemos nisso, grandes coisas Deus vai fazer. E para resumir e fechar, Eduardo, eu digo uma frase que sintetiza isso, que para nós empreendedores, o Salmo 23, nós tendemos dizer assim: o Senhor é o meu CEO e nada me faltará. Boa. Então, Deus ele é o nosso CEO. Agora, se Ele é o nosso CEO, você já conversou com Ele hoje? Você já foi perguntar para Ele o que Ele quer? Se Ele é o CEO, isso quer dizer que eu e você não somos. Se nós não somos, nós temos que perguntar para Ele todos os dias de manhã, no nosso devocional, assim como esse teu amigo judeu faz. Então nós também temos que ter esse encontro diário com Deus e entender: Senhor, o que o Senhor quer para hoje? Então é isso essa é a dica que eu deixo aí, Eduardo, para o nosso Muito bom. pessoal. Não tem muitas coisas novas, né? Como disse Salomão, debaixo da terra, mas é fazer o básico bem feito, olhando para a Bíblia. Falando em olhar para a Bíblia e nada muito novo, o que nós temos de novo é a inteligência artificial. Eu estou aqui com o óculos da Meta sobre AI. Eu vou fazer aqui um registro aqui seu, sensacional, né? Para a gente registrar aqui um vídeo para ir para as mídias sociais. Que legal, né? legal. E olhando para você aqui, mas pedindo para que você olhe para a sua câmera e diga a nossa última pergunta, responda a nossa última pergunta do dia. Fábio Dudos, ou Dudos. Qual o seu sonho grande hoje, Fábio? Puxa, Edu, eu nesse processo de render a vida e render os sonhos, os planos para Deus, hoje o meu grande sonho, é uma visão, na verdade, que Deus me deu alguns anos atrás, que é um ambiente com muitos empresários. Eu creio que talvez tenha a ver com um grande evento, um grande ambiente, mas o grande sonho é um número grande de empresários cristãos reunidos para conhecer mais e se capacitar mais para buscar a maneira bíblica de fazer negócios. Então, esse é o sonho grande que eu trago dentro de mim.
Você seja bem-sucedido, Fábio, e eu aproveito aqui para agradecer a nossa audiência. Obrigado por prestigiar, compartilhar o nosso conteúdo. Não deixe de comentar também, nos ajuda a levar adiante a história do Fábio, como outras tão inspiradoras. E, por final, eu sempre declaro que dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive o seu negócio. Obrigado pela sua audiência.